Agora, bom dia, bom dia. Estamos começando mais um programa Caminhos de Memória. Voltando das nossas merecidas férias. Estamos na temporada 2019.2 aqui, Renan e eu, mais uma vez. Fizemos ao longo da temporada de 2019 cerca de 13 programas. Isso não é nenhuma mensagem subliminar, tá, gente? Bom dia, bom dia. Hoje a gente está com o tema O Ofício dos Historiadores, Ensino, Pesquisa e Extensão, abrindo essa temporada de 2019.2. Estamos na presença do professor Anderson Rocha e do professor Vinícius Matos, ambos aqui da casa, né? O Vinícius atualmente está no PPGH e o Anderson é responsável pelo blog Cine Tempo. Passar a palavra para o Renan. Bom dia, Renan. Bom dia, Maximin. Bom dia, convidados. Anderson, Vinícius. Bom dia, você ouvinte, tá ligado na Rádio Universitária. Voltamos, né, com muitas saudades já, claro, desse programa onde você adquire conhecimento, ouve piadas de contexto histórico. Piadas ruins. Piadas ruins, né? E ouve uma música boa nos intervalos aí, música independente daqui a pouco. E é isso aí, vamos que vamos, chegamos na voadora ao som de Linkin Park. Bom dia, Anderson, seu bom dia aos ouvintes. Bom dia aos ouvintes, bom dia mais uma vez a Maximin, Renan. Pra mim é um prazer estar aqui novamente, é a terceira vez aqui. Só não pode pedir música. Infelizmente. Na verdade até pode. Daqui a pouco eu vou colocar um som que eu escolhi aí. E agradecer mais uma vez a oportunidade e vamos discutir história hoje, mais uma vez. Só antes de começar, lembrar que tem um Instagram, tá? Tem a live no Facebook, procura lá Rádio Universitária. Instagram, @Caminhos de Memória. Bom dia, Vinícius. Olá, bom dia a todos, bom dia Maximin, bom dia Renan, ao Anderson também, meu estimado colega de graduação. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês novamente, creio que eu também já posso pedir música igual o Anderson, já estive aqui antes e é uma satisfação enorme falar sobre história. Sim. A regra é clara, tá, gente? Não pode ter selo de gravadora pra tocar aqui. Mas vamos direto ao ponto, né? A gente elencou um ponto de pauta que é mais uma pergunta, que o Renan estava até perguntando, a pergunta no making off, né? O que é desejável para quem quer entrar na pesquisa da história? A gente pensou esse programa mais visando as turmas iniciais, né? Para quem não conhece o curso de história, nós temos ingresso semestral, né? De turmas de licenciatura. E é desejável que a gente sempre abra a temporada retomando essa discussão com outras perspectivas. No semestre passado, inclusive, fizemos com o Renan, fizemos com a turma ingressante de 2019, presença do Vinícius também, Vinícius e Anderson já são de casa, já estiveram em outros programas. Então, a pergunta é para vocês, né? Não só o que os levou a concluir essa trajetória, porque vontade de trancar o curso na metade não falta, e o que é desejável para vocês para ser um bom profissional na área de história, seja um historiador, uma historiadora, ou utilizando da história como um método de pesquisa. Assim. É uma excelente pergunta. Nós, primeiramente, acho que nós devemos sempre nos perguntar se nós estamos sendo bons profissionais e bons historiadores. Acredito que o que move, primeiramente, uma pessoa a se tornar historiadora é a paixão pela história em si, né? A partir do momento que você faz o Enem e se matricula em um curso de história, você já está apto a se tornar um historiador, né? Basta concluir o curso. Mas nessa caminhada, há dificuldades que muitas vezes só mesmo a paixão pela profissão te seguram no curso, né? Principalmente porque há na sociedade um desprestígio, digamos assim, da profissão de professor e de historiador também. E além disso, outras dificuldades que acontecem normalmente no decorrer de uma graduação, de qualquer graduação, e que te desafiam bastante. Eu acho que, inicialmente, objetivamente, é se matricular no curso, terminar o curso e cumprir aquilo que o curso pede, mas falar isso é muito fácil, né? Desejável para ser um bom historiador,
complicada pergunta para começar o programa, né? Nós vamos discutir isso o programa inteiro e não vamos chegar a uma conclusão. Pergunta simples acredito assim. eu. Tipo Para aquela começar, pergunta, para o que que esquentar, é né? história, né? Vinícius, suas reflexões sobre o que é desejável para ser... Ai, uma pergunta complexa, extremamente, digamos assim, subjetiva. Sim. Tendenciosa também. Sim, tendenciosa. Eu creio, mas a gente pode delinear alguns passos para que o determinado historiador ou historiadora, ou professor historiador, professora historiadora, consigam trilhar esse caminho da história. Primeiro de tudo, o Anderson já falou, se matricular no curso de História e verificar ao longo dessa trajetória se você realmente quer fazer o curso. E detalhe também, agora com o nosso mestrado acadêmico, também temos o Prof. História. Os estudantes de História daqui da Universidade Federal do Amapá, ou também de outros cursos de História de outras universidades daqui do estado, ou de outros lugares também, né, de fora dentro do país, eles podem trilhar esse caminho já visando uma pós-graduação. Então a gente tem essa possibilidade do aluno, que acontecia muito isso, do aluno que fez História, está com vontade de fazer um mestrado, um doutorado, ele inevitavelmente tinha que sair do estado para fazer. Ir para lugares com altos custos de vida, etc. Então a gente tem pelo menos essa oportunidade de fazer com que o aluno ele já trilhe um caminho na graduação para a pós-graduação. Sim, veja, de maneira pontual, né, é curioso, tanto você, Vinícius, quanto o Anderson que estão aqui, que fizeram trabalhos de conclusão de curso, né, a própria turma de vocês é assim, como alguém que foi calouro, né, dos dois, ouso dizer que é um marco, acho que nos últimos 5 anos até agora dos cursos de graduação, assim, no sentido de que foi uma turma de grandes destaques, né, a gente tem a Vitória, que está lá com a gente no Centro de Memória, fez um trabalho belíssimo sobre o degredo, o Vinícius escreveu sobre o programa de saúde da ICOME, o Anderson sobre a questão da BR-156, a terra indígena Uaçá, o próprio Igor, que a gente convidou, não pôde estar aqui hoje, recebeu um prêmio, né, pelo CNPq. Eu acho que isso é um marco. E, assim, para vocês que agora, nesse momento, o Vinícius está na pós-graduação, o Anderson já está trilhando por um caminho de mídias sociais, também é muito importante. Como é que tem sido esse retorno social do trabalho de vocês para vocês? Como vocês acreditam que isso está se dando, ou como vocês pretendem que isso se dê? Também para situar um pouco o ouvinte, vocês puderem falar sinteticamente do trabalho de cada um. A gente começou com o Anderson agora na última pergunta, agora a gente começa com o Vinícius. Vinícius, um breve resumo do seu trabalho e como é que tem sido após a conclusão nele, se você já conseguiu estabelecer algum retorno social, se as pessoas têm te dado alguma resposta, se tu pretende, de repente, na pós-graduação já atingir esse objetivo. Como é que é o Vinícius de hoje em relação ao Vinícius que escreveu uma monografia belíssima, diga-se de passagem. Muito obrigado, Lucas. Bem, eu atualmente estou fazendo mais leituras sobre história pública, que é um campo, na verdade não um campo, mas uma perspectiva de atuação do professor historiador ou professora historiadora, em que nós, que estamos na academia, dentro do muro, visamos transformar nossas produções em algo mais acessível para o público em geral. Em linhas gerais, isso é a história pública. Não é só o historiador ou historiadora que participa disso, mas também o público em geral e pessoas de outras áreas também. Então, desde o término do meu TCC, eu estava vindo com uma ideia de publicá-lo em livro. Não publicar do jeito em que ele está no repositório da Unifap, mas modificar algumas coisas, mudar algumas notas, etc. Deixar mais simples, entendeu? Para que o público entenda. Mas não esquecendo também, é claro, a densidade e as questões teóricas e metodológicas que a história necessita. Não vou também vulgarizar o conhecimento histórico. Então, e na dissertação, na minha dissertação, futura dissertação, né, se Deus quiser, Alá, Odin, não sei, Zeus, né, eu pretendo, inevitavelmente, transformá-lo em livro. Isso é fato. Sim. Então, a partir daí, eu gostaria de conversar mais com o público. Como a gente sempre fala nas reuniões do DCE, de qualquer movimento social,
gente tem que sair dos muros da universidade, né? Sim. Um grande desafio da universidade. Sim, é porque desde muito tempo, lá da década de 60, 70, os acadêmicos de história do Brasil, eles ficam muito centrados dentro da academia. Quando você tem que preencher o currículo Lattes, tem que transformar sua tese, dissertação, TCC em artigos, publicar na revista A1, que nem a sua mãe vai ler. Você tem que, basicamente, ser o top da sua área, conversar com os profissionais da sua área, mas isso acaba reduzindo muito o nosso campo de ação, de atuação e etc. Então, acaba que somente as pessoas daquela área conseguem conversar com a gente sobre o nosso trabalho. Essa aqui é a verdade. Sim. Então, o meu desejo é fazer com que o meu trabalho tenha uma visibilidade social e que ele traga contribuições tanto para a historiografia do Amapá, quanto para de conhecimento em geral mesmo, entendeu? Eu gostaria de conversar com as pessoas de fora da academia. Agora do Anderson, né? Queria que tu falasse também que a gente vinha andando pra cá e tu falou sobre o teu material de TCC que tu pretendia juntar. E aí fala um pouco da linha do que foi perguntado pro Vinícius também, sobre essa questão do historiador, do século XXI e tudo mais. Acho que a grande diferença do Anderson de hoje para o Anderson que entrou no curso, que estava na metade do curso, é a noção da responsabilidade que eu tenho enquanto historiador. Eu estudo, assim como o Vinícius e todos nós aqui, que somos de história, nós estudamos a sociedade e o que forma uma sociedade, né? A cultura, a política, religião, enfim, temas que são muito caros à vivência humana mesmo. Então a responsabilidade de quem produz conhecimento sobre isso é muito grande. Por mais que não exista um retorno tão rápido sobre o que é produzido por nós, eu acredito que a responsabilidade que nós temos sobre esses temas é muito grande. Nós estamos estudando pessoas, além de tudo, né? E assim, sobre o meu trabalho, eu desenvolvi um trabalho sobre a BR-156, que chegando ali no Oiapoque, ela recorta uma terra indígena que causa um problema socioambiental, e eu estudei essa questão. Eu me interesso por essas questões de rodovias federais na Amazônia brasileira que recortam terras indígenas. É uma área que ainda não foi tão explorada por historiadores. Geógrafos escrevem um pouco sobre isso, mas historiadores estão engatinhando ainda. Tem alguns trabalhos sobre rodovias, mas não envolvem terras indígenas nesse processo. Então, o meu TCC, eu acredito que ele ainda não teve o retorno que eu espero que ele tenha, porque ele precisa ser publicado, ele precisa de publicação, e eu pretendo publicar ele em uma revista ou em formato de livro, ainda vamos ver isso no futuro, e pretendo discutir essas questões quando eu for fazer uma pós-graduação. Eu pretendo fazer pós-graduação no futuro e provavelmente será nessa linha da história ambiental e a relação que há entre esses projetos de desenvolvimento e terras indígenas, que é um conflito constante na Amazônia brasileira. Acho que é isso, e também eu tenho meu blog que, junto com o Danilo, nós estamos desenvolvendo discussões, né, nessa ferramenta, só que atualmente nós não estamos alimentando muito esse blog por questões pessoais e projetos pessoais que nós precisamos desenvolver. O blog é uma ferramenta que dá muito trabalho para a gente alimentar e não dá um retorno tão financeiro. O nosso problema é financeiro mesmo. A gente precisa, projetos pessoais, leia-se ou entende-se por financeiros. Então, atualmente nós não estamos alimentando, mas no futuro nós pretendemos sim utilizar essa ferramenta para discutir história, que é uma ferramenta importante também para disseminar o conhecimento. Acabou uma mata, né? Pô, acho que a gente vai pro nosso primeiro intervalo dessa temporada. Não abandona a gente, principalmente agora é importante frisar isso com essa iminência aí de vários concursos públicos. Ouça nosso programa, que sempre tem muita coisa interessante para você concurseiro, você concurseira. No final da última temporada eu falei que a gente já faliu os cursinhos aqui de Macapá, viu? É um objetivo pra essa, viu? Então esse é o Caminho de Memória. Voltamos em instantes. Essa gente que quer te roubar.
Agora sim, voltamos com o programa Caminhos de Memória. Agora no seu segundo bloco. Fiquei nervoso agora que a gente tava falando coisas aqui. Vamos lá, hoje nós estamos com um tema... Historiadores e... o ofício dos historiadores, ensino, pesquisa e extensão. Obrigado, Maximiliano. Com a presença do nosso amigo Anderson Rocha e do professor Vinícius Matos aí, grande professor. Anderson Rocha também. Professor Anderson, desculpa, professor. Brincadeira. Dizer que hoje o Macapá está torta para esse lado de tanto conhecimento historiográfico agora. Sentindo a atmosfera pesada de conhecimento. Mas antes de voltar, queria dizer que você ouviu no intervalo Anoiteceu de Macacos Pelados, banda daqui de Macapá. Sim. E já é de praxe no nosso programa tocar nossos intervalos bandas independentes, locais aqui mesmo de Macapá, de Belém. Você que já acompanha a gente deve estar acostumado já, que você sempre vai ouvir, não pode ter selo de gravadoras. Às vezes rola alguma coisa do Nordeste, assim, sei lá, do Amazonas. A regra é clara, não pode ter selo de gravadora. Mas, Renan... enfim, voltando, né, de verdade agora. Vamos falar, a gente estava falando no final do último bloco sobre a questão, o Vinícius citou, que é a questão de sair, né, atravessar os muros da universidade, e que é uma frase bem dita em assembleias, né, de curso, do nosso curso, e a gente tem aqui, o Anderson já está mais envolvido nessa questão, que são as mídias sociais. Assim como a gente estava falando também antes de começar o programa sobre como é ingrato ser historiador nesse século, né? Onde século de fake news, enfim, da degradação do que é a imagem, não, aí junta tudo, né? Que é ser professor e professor de história ainda, né? Que são duas imagens hoje que a gente sabe que está sendo, sei lá, manchada não só pelo atual governo, mas como pelos seus apoiadores aí. Tá vendo? Falar do governo deu? Cuidado. Já faltou até energia quando a gente foi... Então, eu não tô falando de governo, tá? Então como usar as mídias sociais para usar, assim como a gente vê as fake news, usar essa forma, né, as mídias sociais para levar o que é feito dentro da academia, né, que é o que a gente sempre fala de ir além dos muros da universidade, sair dessa questão mais acadêmica, com uma linguagem mais acessível e de ter esse retorno, né, saber que está sendo atingido o nosso objetivo. E queria começar pelo Anderson, que já tem um blog e já falou sobre isso aqui no nosso programa. Antes de passar, só para esquentar um pouquinho, essa pergunta foi respondida também pelo professor Cláudio Batalha quando ele esteve aqui. Lá né? vem. Foi um marco, né, na nossa temporada passada. Coordenador de área CAPES da área de História esteve aqui com a gente. Uma belíssima entrevista. Então, já que a gente vai começar pelo Anderson dessa vez, responda. Diga-nos tudo, não esconda-nos nada. Primeiramente que existe a grande dificuldade da academia, né, de sair dos muros da universidade, mesmo que de forma metafórica, porque eu acredito que a academia passou muito tempo presa à linguagem acadêmica, à linguagem escrita e ao rigor que é necessário aos trabalhos acadêmicos. Quando nós saímos da universidade, nós precisamos adaptar ou até mesmo se utilizar de outras linguagens, né? E são linguagens que nós não estamos ainda tão acostumados a utilizar. A linguagem do dia a dia, a linguagem das redes sociais, enfim. Diversas linguagens que nós necessitamos adaptar ao nosso dia a dia, enquanto trabalhador do Brasil, como uma pessoa que trabalha com conhecimento, nós precisamos fazer com que esse conhecimento saia daqui. Existem diversas estratégias para fazer isso. Eu acho que a dificuldade hoje é escolher uma estratégia e saber utilizar bem essa estratégia. A divulgação científica, que é algo que eu gosto muito de ler, inclusive recomendo um site, o Café História, e os textos do Bruno Leal, que são interessantíssimos sobre sobre divulgação científica. O Bruno Leal é o
o fundador do caféhistoria.com.br. E como sair dessa dificuldade, como fazer uma receita, eu penso que não existe uma receita, né? Mas estratégias que podem facilitar com que esse conhecimento seja mais democrático, digamos assim. As redes sociais, os blogs são uma estratégia interessante, mas veja, não é simplesmente uma transposição que deve ser feita, né, do conhecimento científico para as redes sociais. É preciso ter um domínio nessa linguagem das redes sociais, conhecer as plataformas para poder fazer com que a linguagem, o rigor, ele se mantenha, mesmo que não tenha uma dificuldade de ser recebido esse conhecimento, né? E que haja o diálogo, né? Nós não podemos sair da universidade achando que nós vamos levar o conhecimento aos outros. Nós temos que construir esse conhecimento fora da universidade. Esse é outro grande desafio. Nós estamos acostumados a construir nossas pesquisas com os documentos, com as análises, enfim. E esse é um processo muito, às vezes, solitário nos processos de pesquisa. Já na construção do conhecimento, a gente dialoga. O conhecimento, ele é dialogado. Então, pensar nesse diálogo também é algo interessantíssimo para que a gente consiga, de fato, sair da universidade, seja pelas vias digitais ou pelas ruas da cidade. Perfeito. Vinícius, alguma colocação sobre... Tá um pouco impactado, mas seguindo também adiante, a gente começou com o Anderson passar para o Vinícius e ficar nesse zigue-zague. A gente elencou um outro ponto também que eu acho muito bacana e que eu acredito que vocês dois pessoas têm muita propriedade para falar sobre, que a gente chama, né, de estratégias para sala de aula. Como tornar a relação ensino-aprendizagem interessante? Porque, veja, a gente tem um problema muito grande, principalmente, não só na história, mas acho que nas ciências humanas, que é de tornar esse componente curricular, essa relação em sala de aula interessante. Você tá na escola, você tá na educação básica, ou quando o professor de história passa no corredor, todo mundo já fica triste. Você fica, pô, lá vem professor de história, lá vem professor da geografia também, da sociologia, etc. E que da matemática também, nas palavras aqui do Ian da sonoplastia. Então, como é que tem sido pra vocês, né, que, vou até referendá-lo agora, que beberam da fonte, né, do nosso ilustríssimo professor Giovanni José da Silva. Grande abraço. Grande abraço, professor Giovanni, que está agora na sua aula no curso de teatro. Inclusive, olha, um grande exemplo para nós, né, de conhecimento histórico e de abordagens no ensino de história que tenta nos ensinar como se aprende também, né? Então... inclusive eu fiz um trabalho, não era desse pelo Giovanni, mas que a gente fez uma a gente fez uma breve pesquisa sobre as disciplinas que eram preferidas e outras, enfim, né? Os dois lados, e todo mundo que falava de história falava justamente isso que o Maxime falou, que a aula era chata, e que o professor falava e ninguém entendia, ou então escrevia muito no quadro. Então acho que vai nesse sentido a pergunta, assim, né, que tem a ver com essa relação entre o ensino e a aprendizagem. Sim, ambos, vocês dois já professores, né, graduados, que têm essa vivência da sala de aula. Como é que é tornar a aula de história interessante a nível, acho que mais de educação básica, porque no ensino superior subtende-se que você sabe o que você está fazendo, né? Ou a gente tenta. Vinícius. Tá. Bem, durante um tempo curto, alguns meses, eu cheguei a dar aula no Centro de Ensino Madre Teresa. E lá eu percebi umas coisas muito interessantes. A primeira coisa que um professor de história, uma professora de história deve ter em mente é que a sua prática sempre vai ser renovada. Sempre, sempre. Independente da sua idade, desde quando dá aula, etc. Porque o perfil também se renova, os jovens também têm outras questões, têm outras tecnologias, etc. E a gente tem que ter isso em mente. Como tornar as aulas de história mais interessantes? Bem, a gente pode primeiro parar de achar que o aluno só aprende ouvindo, enquanto a gente fala. Aula expositiva clássica. Não que a aula tradicional seja ruim, porque aí nós temos o método da memorização, mas que
esse tipo de aula se tornou tão vulgarizado que os alunos acabam criando uma espécie de preconceito com a disciplina. Eu vou citar um exemplo. Nos 8º anos, eu dei aula sobre Revolução Industrial. No primeiro momento parece chato, né? Tem os filósofos lá, os liberais, aí depois vem os socialistas, vem o Karl Marx, né? Vem o movimento ludista, o cartismo, etc. Alguns alunos acham isso chato, outros não. É normal. Todo mundo tem coisa que você gosta e não. Mas eu decidi abordar a aula de uma seguinte maneira. Eu resolvi ensinar meus alunos a usarem um código Morse. Por quê? Eu expliquei dizendo para eles que o código Morse é, digamos assim, o pai do telefone. O telefone foi criado durante a Revolução Industrial por Alexander Graham Bell. Existem outras histórias, que foi um italiano que criou, etc. Mas eu resolvi mostrar para eles como na época a comunicação funcionava, como as pessoas se comunicavam na época, sem ser face a face. Então, ensinando o código Morse, eu queria mostrar para eles, eu queria que eles se sentissem como se estivessem na época, de certa forma. Nossa, não existia telefone, porque criança dessa idade acredita, segundo Jean Piaget, né? Tá saindo do modo concreto, tá entrando no mais abstrato. A criança acredita que o tempo dos seus avós, dos seus pais, ou até antes, é o mesmo tempo em que ela existe. Então, tudo era igual, tudo é natural, entendeu? Não existe historicidade. Então, um aluno perguntou, mas professor, eu não quis fazer a sua aula porque eu não considerei importante para a disciplina. Aí eu citei um exemplo muito engraçado para ele, tipo, imagina que você tá naquele filme lá do Karate Kid, o novo, da versão do filho do Will Smith. Aí vem o mestre e diz, tira casaco, coloca casaco. Aí depois ele diz, mas eu não tô aprendendo nada com isso. Aí o mestre dele começa a dar uns golpes e ele começa a defender. Então o mestre dele diz que a partir desse exercício de colocar e tirar casaco, ele aprendeu alguns golpes de artes marciais. Então eu trabalho nesse sentido, né? Eu gosto de fazer com que o aluno ele aprenda, não indiretamente, mas com que ele assimile aquilo com conteúdo. Então foi muito legal essa experiência. Mas enfim, né? Existem outras questões que nós devemos levar em conta. Como se aprende história, como se ensina história, métodos, técnicas. Enfim, a gente tem que estudar muita coisa mesmo. Teorias da aprendizagem, ensino de história. E também se atentar para a interdisciplinaridade. Uma coisa interessante que foi colocada aqui na discussão anteriormente é que nós discutimos muito sobre como sair da universidade e discutir e construir o conhecimento fora da universidade. Mas isso acontece nas disciplinas de estágio supervisionado e quando nós saímos para as escolas, né? Nas escolas nós temos essa possibilidade, mesmo que seja ali uma instituição, que tenha ali seus muros também e as suas complexidades, nós temos a possibilidade de construir esse conhecimento fora da universidade, né? E fazer com que esse conhecimento, se bem aplicado, faça parte da prática social dos alunos, né? Então acho que a palavra-chave que pode ser colocada assim, nossa prática, é prática social, assim, em integrar, tentar o máximo possível integrar o conhecimento histórico à prática social do aluno, aquilo que ele está vivendo. Muito difícil às vezes a gente trabalhar um tema que está distante do aluno e o aluno está passando por problemas familiares, enfim, está preocupado com outras coisas, não vai conseguir prestar atenção na aula. Então, como fazer a aula ficar mais interessante? Conhecer a prática social do aluno e tentar intervir ao máximo nessa prática social, por meio do conhecimento histórico. Eu acho que isso é completamente possível de se fazer. Obviamente precisa de muito estudo, de muita experimentação, de muita vivência, mas ser professor é isso. Tá sempre renovando sua prática e conhecendo a si mesmo, conhecendo seus alunos, enfim, conhecendo a sua realidade. Sim, eu acho que principalmente no momento em que nós, cientistas humanos e professores, docentes de modo geral, são sendo colocados como inimigos do Estado, né? E você tem a educação pública com péssimas condições infraestruturais, você vai para ser um professor de qualquer componente curricular que seja, você tem 9 turmas de 40 estudantes e você precisa planejar 40 horas semanais para essas 9 turmas de 40 estudantes. Então,
é complicado, né? A gente fala tanto em formação continuada, em dificuldades e tudo mais que a gente tem que se renovar, mas às vezes, infelizmente, o próprio aparelho estatal não dá condições da gente se renovar. Mas acho que indo mais adiante, né? Que é essa parte, eu ouso dizer que eu posso falar um pouco, que é a pesquisa de campo, né? Tanto o Anderson quanto o Vinícius fizeram iniciação científica, né? Cada um nas suas especificidades. E pra vocês, assim, o que é legal pra praticar de campo? Além de levar a sua luvinha, a sua máscara, pelo amor de Deus, gente, luva e máscara. É sério. Acho que eu, como bacharelando, né, fiz 4 estágios supervisionados em pesquisa histórica, visitei inúmeros acervos. Acho que semana retrasada, eu estava visitando acervo, né, pelo Centro de Memória, essa prática extensionista, justamente de sair da universidade não só para a escola, mas de repente para outras instituições a qual nós somos necessários. Então, dessa vez a gente começa com o Anderson. Eu queria que cada um de vocês falasse, claro, um pouco do que foi o processo de iniciação científica de vocês, ou até mesmo o Vinícius na mesma época que eu fui bolsista monitor também, de como é que se dá essa vivência do campo da história. Acho que essa fala também ela é muito direcionada para os nossos ingressantes, tanto deste ano quanto que estão mais recentes no ano passado. Então, o que é legal no campo, assim, além do papel velho? Além do papel velho, luva e máscara, né? Principalmente para quem tem rinite, como eu. Sim. Sofre muito com esse tipo de situação. Mas, assim, é uma dificuldade muito grande dos historiadores do Amapá, que pesquisam o Amapá, é justamente o trabalho de campo, trabalho nos acervos documentais, né? Nós não temos um acervo público, né? Um arquivo público, isso. Então, essa é a primeira dificuldade com a qual a gente lida. Outras questões são importantes de ser colocadas. Primeiro que a pesquisa de campo, atualmente, dentro da pesquisa, ela pode ser várias coisas. Ela pode ser um trabalho de busca de pessoas para fazer entrevistas, de trabalho com história oral. Pode ser a própria prática da pessoa, a vivência da pessoa pode ser considerada, dependendo dos objetivos de determinada pesquisa. E também o acesso que nós temos a determinados arquivos que só nós temos acesso, né? A gente tem, entre aspas, esse privilégio. Em alguns momentos nós podemos acessar esses locais que outras pessoas não têm a possibilidade de acessar. Tem autorização a estar lá. Os cuidados com documentação, com a documentação escrita, com papel velho, ele pode ser feito por meio da instrução que é feita aqui pelo grupo de pesquisa. O Lestan faz isso, né? O próprio CEMEDARC faz isso. Então, aos ingressantes do curso, conheçam esses ambientes, primeiramente. E as possibilidades aqui para o Amapá, difícil falar algo assim diferente do que a gente já vive na nossa realidade, né? A dificuldade com os arquivos, a dificuldade de ter acesso. Mas uma coisa que eu acho que daqui para frente vai ficar cada vez mais facilitado é os acervos digitais. Eles estão crescendo aos poucos. Não é uma prática que chegou ao Amapá, você não tem tantos... na verdade, você não vê arquivos amapaenses sendo digitalizados. Aparecem documentos que se remetem ao Amapá, que estão em outros acervos fora do Amapá, mas do Amapá mesmo ainda não aconteceu. Eu acredito, sendo otimista, que isso possa acontecer no futuro, mas ainda é um vislumbramento de futuro. E quanto ao resto, esperar que a gente tenha mais instrução sobre essa prática, né? Tanto no CEMEDARC quanto no Lestan, enfim, outros centros. Sim, eu também falo um pouquinho pra gente do que foi, né?
participou do projeto Resgate com o professor Yuri Cavala, certo? Como foi essa experiência? Assim? O projeto Resgate foi um projeto do final, não lembro bem quando ele foi executado. Foi um projeto do governo federal, com o governo com o governo federal, com o governo de Portugal, que digitalizou todo ou boa parte do acervo ultramarino português que se remetia ao Brasil. Então, essa documentação ela está disponível em alguns CDs que estão na coordenação do curso, salvo engano. Acho que o GESCAM entra em contato também com essa documentação, acho que eles têm esses CDs. Essa documentação ela estava até pouco tempo atrás disponível em 2 sites, que era o Rede Memória e o site da Biblioteca Nacional digital, né? Só que nas últimas vezes que eu entrei no site estava fora do ar, infelizmente. Mas quando eu fiz a iniciação científica com o professor Yuri, estava pesquisando sobre a fronteira franco-portuguesa e depois franco-brasileira, sobre a relação que existia entre a administração portuguesa e os franceses, nós encontramos bastante documentação sobre essa relação, né, entre Portugal e França, depois Brasil e França. A grande dificuldade é a grafia, né, dos documentos. A prática da paleografia, você tem que decifrar mesmo o que está escrito. E isso leva um bom tempo para ser feito. A partir disso, a análise da documentação é algo que é mais simples de se fazer, né, comparado à paleografia, mas tem toda uma complexidade que se relaciona inevitavelmente com a prática do historiador. Então, a minha prática foi essa. Eu achei documentos, decifrei boa parte deles e fiz um relatório. É o que eu posso dizer sobre isso. Não foi uma experiência assim tão prazerosa para mim, mas foi uma experiência importante enquanto formação de um historiador. Usou máscara e luva? Não, porque é tudo digitalizado. Sim. Tem esse porém. Pelo menos isso, né? É tudo digitalizado. Hoje é possível fazer pesquisas em história colonial tranquilamente com o material todo digitalizado. Vinícius, só resumidamente assim do teu trabalho, né, de iniciação científica também, que foi como na qualidade de voluntário, né? Fala um pouco pra gente, né, de como é que foi. Além de que, pra quem não conhece, o Vinícius é praticamente amigo de todos os porteiros da staff da Ecome. Então, Vinícius, como é que foi esse processo? Assim, foi como o professor Adalberto Paz, né? Já esteve aqui com a gente, coordenador do PPGH atualmente. Então, Vinícius, com você. O acervo da Ecome, ele se encontra na cidade de Santana, no bairro Vila Amazonas, que inicialmente foi criado para ser uma cidade da Ecome, foi uma cidade da Ecome. Só que hoje em dia é um bairro da cidade de Santana. O acervo ele se encontra na staff da Ecome, o nome completo dele. E lá tem coisas maravilhosas, dá para fazer, acho que, se eu não estiver exagerando, umas 30 teses de doutorado e ficar vivendo a vida inteira só de pós-doutorado lá, de bolsas a cada ano. É muita coisa, tem prontuários médicos, tem fichas de funcionários, tem relatórios de saúde, enfim, tem fotografias, documentos de contábeis, dá para fazer história econômica, tem todos os itens do Diário Oficial da União, que envolve a Ecome, uma pilha inteira lá. Enfim, documentos de FGTS, acidentes de trabalho, muita coisa, correspondências também. Enfim, quando eu cheguei lá, assim, meus olhos brilharam, sabe? É muita coisa mesmo. E pra quem não sabe, na dissertação eu vou pesquisar acidentes de trabalho, trabalhadores e também processos judiciais que envolvem a empresa. É isso que eu estou pesquisando agora. Sendo que no meu TCC eu pesquisei basicamente o programa de saúde da empresa. E o Leston também, que é o grupo de pesquisa que eu faço parte, Laboratórios de Estudos da História Social do Trabalho na Amazônia, está incutido em digitalizar os processos judiciais que se encontram no TJAP, Tribunal de Justiça do Amapá. Então, a partir daí nós temos processos judiciais desde o final do século XIX
até, assim, meados do século XX, 1950, 1960 até 1970. São muitos processos mesmo. Nós estamos com 10 caixas, já terminamos 5. E ainda tem muita, mas muita coisa para digitalizar. E no acervo da Ecom, então, não tem nada digitalizado. Somente as minhas fotos que eu tirei. Que eu já disse para eles que eu vou deixar lá. Todas as fotos que eu tirei. Todas. Sim. Só pra antes da gente puxar o intervalo, o olho brilhou, foi de emoção ou foi de poeira, assim? Os dois. Tava de máscara e luva. Sim, eu uso máscara, luva, touca também. Sim. Touca é importante e avental. Sim. A gente vai agora para um rápido intervalo. Não abandone a gente e voltamos já com Caminhos de Memória. Estamos de volta com o programa Caminhos de Memória. Hoje com o tema O Ofício dos Historiadores, Ensino, Pesquisa e Extensão, na presença do professor Anderson Rocha e do professor Vinícius Matos. Como a gente está com o horário um pouquinho apertado, né? A gente vai aqui para esse nosso bloco falar sinteticamente, né, das considerações finais de vocês, atrelando um pouco das dificuldades que tem sido pesquisa, mas que vocês já falaram belamente, de maneira muito boa sobre isso. E um pouco das produções em andamento de vocês também vocês já falaram. Então a gente vai para as considerações finais de vocês, e vocês já nos conhecem, sabem que é costume nosso pedir uma indicação bibliográfica, não necessariamente bibliográfica, pode ser uma indicação audiovisual, algum conteúdo que vocês achem interessante sobre algo. E nesse último intervalo você ouviu Quando o Coração Bate Mais Alto, o Vem Tranquilo, do MC Super Choque com a Iana MC, 2 artistas amapaenses aí que estão produzindo um rap de qualidade. Então a gente começou a gente terminou com o Vinícius no bloco passado. Começar com o Anderson. Anderson, suas considerações. Agradecer aos ouvintes, mais uma vez agradecer ao Maximin, Renan e ao meu colega de longa data Vinícius pela oportunidade, que espero que não seja a última de estar discutindo aqui história, que é algo que eu amo e que acho que vocês também amam, né? Bem, agradecer a minha família também. Mãe, te amo. Galera que tá esperando aí publicações do Ensino Tempo, elas vão voltar. Aguardem só mais um pouquinho a gente resolver a nossa vida, eu e o Danilo. Talvez nós convidemos novas pessoas para contribuir também, acho que é importante. 2 pessoas para um site é muito, muito pouco, acho eu. E a minha indicação, dia 29 de agosto nos cinemas, Bacurau vai estrear. Sim. Vencedor do Grand Prix, não sei qual é o prêmio do júri, eu acho, em Cannes. Filme nacional, importantíssimo para a história do cinema nacional, em um ano que o cinema nacional está sendo bem atacado, então é a minha indicação para hoje e para o fim do mês, principalmente. Bacurau, assistam. Sim. Vinícius, suas considerações? Gostaria de agradecer a todos que estão aqui, Lucas, Renan, ao meu amigo Andy, todos vocês são meus amigos também, né? E também aos telespectadores. Gostaria de mandar um beijo, um abraço forte para minha família que está escutando, meus colegas do Insanes, a gente vai jogar um Overwatch depois. Importante. E também aos meus amigos do curso e demais amigos ou pessoas conhecidas. Eu tenho uma indicação muito boa, já que a gente discutiu sobre o historiador sair dos muros da universidade, eu tenho um grande exemplo, um grande mesmo também. Além do blog do Anderson e do Café História, temos também o youtuber Icler Rodrigues, grande historiador. Leitura também. Obriga História. É o canal Leitura Obriga História. Sigam lá, são vídeos de qualidade, indicações de qualidade, voltado para o público tanto acadêmico quanto para o público em geral. Então fica aí uma recomendação de alguém que realmente pesquisa a história, faz história e dá aula de história. Sim, Renan. Agradecer os nossos convidados, professor Anderson Rocha, ao professor Vinícius Matos. Dizer que estamos de volta, né, agora sim. Quem tava com saudade já acabou. Quem não tava com saudade, sinto muito.
Queria indicar também um canal do programa Caminho de Memória. Isso é sério, vão lá, estão os vídeos da temporada passada, se você perdeu alguma coisa, se você quer conhecer um pouquinho e quer ficar fera aí pros concursos, vai lá assistir nosso canal no YouTube. Mandar um beijo pra minha namorada Jéssica, que tá na escuta. Mandar um abraço pros nossos calouros. A gente fez uma recepção muito legal pra eles na terça-feira, da 2019.2. Sejam bem-vindos, um abraço. E é isso aí, estamos de volta, panela chiando, Rio lotado e vamos que vamos. Bom, queria agradecer a todas e todos os ouvintes, né, que acompanham o nosso trabalho. Agradecer o Anderson e o Vinícius, que aos 45 do segundo tempo, sempre solícitos, né? Inclusive, tanto o Anderson quanto o Vinícius temos outros projetos, né, dentro, vinculados ao Centro de Memória, que a gente está tentando viabilizar ainda para esse ano. Mandar um beijo para a Alana, minha namorada, assim como o Renan, nós temos esse ponto de pauta em comum. E dizer também, né, que a gente muito possivelmente vai estar aí no dia 19 de agosto, dia do historiador. Com certeza vai ter algum conteúdo sobre isso aqui no programa. De repente com a presença tanto do Anderson quanto do Vinícius ou de outras pessoas. Marcar também, desejar boas-vindas aos estudantes da 2019.2. Eu espero que vocês se sintam tão cativados pelo curso quanto nós. E também mandar um abraço para todas e todos os professores, especial, né, para a professora Elke e a professora Verônica, que sempre ouvem a gente e estão na atual gestão do Centro de Memória. O nosso muito obrigado. E também dizer que nessa temporada a gente está pensando muita coisa bacana, muita coisa que a gente não conseguiu fazer na temporada passada. Inclusive, a gente sempre teve vontade de fazer um programa sobre videogames, né, e ensino, pesquisa em história. A gente está devendo. Muita gente cobrou, inclusive. Falamos de futebol, falamos de inclusão, acessibilidade, falamos de Amazônia Colonial. De festa junina. De festa junina, falamos de jesuíta, falamos de fotografia. Foi uma temporada muito bacana e a gente espera estar sempre se aprimorando, né? E aguardem também, né, lançar esse spoiler. Muito provavelmente vai sair alguma publicação aí também sobre o nosso programa, se tudo der certo. Sim. Esse é o Caminhos de Memória. Nosso muito obrigado e voltamos na próxima quinta-feira.